Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Olha, sempre uma alegria redobrada e renovada estarmos juntos aqui pela TV Conecta, a retransmissora da Rede Brasil. Vocês têm acompanhado aí a diversidade e a variedade do programa, enfim, dos assuntos todos que a gente aborda cotidianamente. E o assunto especificamente de agora trata da ginecologia e eu estou tendo um prazer imenso. Aliás, segundo ele, eu estou reencontrando, porque a gente encontra tanta gente, ele trata de tanta gente, mas é legal. Eu falei, doutor Francisco Gonzaga, estou te reconhecendo. Você falou, aí ele me diz, né? Olha, eu conversei com você numa outra oportunidade e eu queria registrar aqui, deixar registrado a minha alegria de te receber um profissional, como é o teu caso, de primeiríssima linha. Obrigado por você ter vindo, viu, Francisco? Eu que agradeço, é uma grande felicidade estar aqui. É um prazer poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento para dividir com as pessoas, com o seu público. Aliás, nós estamos aqui no Grupo Mandic, né? Você é professor da faculdade, não é isso? Isso. Coordenador da graduação, não é? Exato. E o que mais? Tem mais atividade aí implícita? A gente começou um tempo atrás, desde a primeira turma da Mandic de Medicina aqui em Araras, fazendo a coordenação do curso de graduação. Naquela época não era, hoje eu sou o coordenador da graduação, que é basicamente, eu atendo o 4º ano da faculdade. E depois no 5º e no 6º, quando eles são internos, aí eu sou o coordenador deles também. E depois na residência, quando eles já se formam, muitos nem vêm daqui exatamente da nossa faculdade, alguns vêm. Então eu brinco com eles que eles me aguentam do 4º ano em diante, que é para me bajular, porque senão... Você é filho de que cidade brasileira? Sou daqui mesmo, Cearense? Sim. Que maravilha, cara, que maravilha. Eu, mais uma vez, pela primeira vez, nesse segundo, estou dizendo que eu tenho o maior orgulho de ostentar o título de cidadão araense, porque eu tive uma infância no Jardim Cândida espetacular. Sério? Trocaria bons anos da vida por uma semana daquele período. Que legal. Melhor época da nossa vida, né? Só esporte, bicicleta, coisa maravilhosa. Sim. E fui aluno do Cesário Coimbra. Você chegou a estudar lá também? 10 anos apenas. Que maravilha. Olha, o Cesário Coimbra é tão importante nas nossas vidas que às vezes você nota que a pessoa coloca que estudou no Cesário e esquece de colocar a faculdade que cursou. Tal é o amor, não é? Sim, ele traz uma recordação afetiva de tudo que a gente viveu num período, né, em que a gente tem uma formação aí muito importante na vida, sem dúvida. Ô, doutor Francisco, por que a predileção pela ginecologia? O que te conduziu por esse ramo aí? Eu tenho que assumir com todo orgulho que foi uma influência muito forte de uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, que era meu tio, né? Então, meu tio, Dr. Nelson Salomé, ele era... Tive o prazer de conhecê-lo, né? E daí, desde criança, eu o acompanhava, eu via com muita satisfação, muito orgulho tudo que ele criava e produzia. Depois foi, né, um político de muita atuação, deputado, etc. Então, eu acho que a principal influência positiva nesse sentido foi o exemplo dele. A trajetória de um ser humano, ela é maravilhosa, né? Você tem tantos exemplos negativos e aí você pega e tem como referência uma pessoa como foi o Dr. Nelson Salomé em todos os aspectos, enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto político. E eu tenho a impressão que você, claro, logicamente, menciona isso com o maior orgulho, né, cara? Um orgulho, assim, que chega a me emocionar. Ele foi uma pessoa realmente marcante na minha vida, não só pela influência que ele tinha, de uma forma geral, na cultura da cidade, mas pela capacidade que ele tinha de inovação. Uma pessoa que veio de uma simplicidade muito grande, de uma família rural, né, muito pobre e negro, né? Se hoje a gente ainda tem uma dificuldade das pessoas pretas em, né, alcançarem uma posição
no mercado de trabalho. Naquela época, imagina, 50, 60 anos atrás, né, ele vinha e conseguia toda essa formação. Eu tenho um exemplo de família. Eu tenho um tio casado com a irmã do meu pai, ele também negro, preto, ou negro, o carinho e o respeito entendam-se e leiam-se da mesma forma. Ele conseguiu se formar na odontologia, o pai dele trabalhava, era funcionário da Companhia Paulista em Piracicaba, e quando ele estudava fora, uma das maneiras que ele encontrou de se sustentar, ele lavava e passava a roupa do pessoal da República dele. Hã? Estamos falando a mesma coisa ou não? Essa é uma força que a gente tem que respeitar, né? Que no final acabou dando para a humanidade, não é? Também um filho médico, que hoje também tem uma filha que está na medicina. Olha que coisa linda isso, cara. Sim. E você é um desse exemplo. Vamos falar um pouquinho da ginecologia. A ginecologia, ela principalmente para a menina, desde cedo, já tem essa recomendação, doutor, de ter próximo ali um médico para orientar, para conduzir nesse crescimento, para acompanhar a saúde dessa criança, dessa menina? A ginecologia é uma especialidade onde o ginecologista ele vem para a família dessa mulher, porque ele, na verdade, pode assistir, atender desde a terra infância, desde os até problemas a vovó, não é? do nascimento e agora com o aumento da expectativa de vida até lá para frente. Então, o ginecologista, que é obstetra também, participa de todo esse processo da infância, depois das questões da adolescência, planejamento familiar, né, anticoncepção. Depois, muitas vezes, faz o parto da mãe. Eu já tive, hein, olha, entregando minha idade aqui, mas já esses dias encontrei no supermercado, né? Ela chegou, olha aqui quem você colocou no mundo. Sei. Era sei lá, falei, nossa, não vou nem perguntar a sua idade, né? Porque deve fazer tempo. Ela falou, mas também tem ela. E você fez o parto dela, então eu fiz o parto da mãe e depois eu fiz o parto da filha. E qual é a sua sensação? É maravilhosa. Hoje não faço mais obstetrícia, né? A gente vai envelhecendo, vai conquistando e vai escolhendo outras coisas também. Obstetrícia é bastante, é apaixonante, mas é uma responsabilidade. Eu não atendo só aqui em Araras, então não tinha como mais dar essa assistência. Então, obstetrícia, que é os partos, o pré-natal, eu parei. Mas é emocionante, é maravilhoso. E você atua no Grupo Mandic, em outros grupos também, e tem o seu escritório, o seu consultório particular? Enfim. Eu cresci aqui em Araras, a minha clínica cresceu aqui em Araras. Quando eu comecei a dar aula, aí eu fui convidado por um outro colega a participar de um curso de especialização em terapia hormonal. Sei. E daí começamos a trabalhar com esse curso de viajar um pouco, a gente tinha aulas em Salvador, em Goiânia e a maioria aqui em São Paulo, e os alunos acabam nos conhecendo e eu fui estimulado naquela época a ir para São Paulo. Não, você tem que vir para São Paulo porque você não pode ficar restrito só lá. E eu pensei, mas gente, eu demorei tanto tempo para fazer uma cartela, um portfólio de pacientes, né? Como que agora eu vou para São Paulo? Eu falei assim, não, hoje existe uma coisa que chama rede social. Você vai apresentar o seu trabalho na rede social e você tem tanta gente que não tem como trazer resultado, oferecer o que você oferece. Daí foi muito legal, porque em 3 anos eu criei uma clientela legal em São Paulo e hoje eu trabalho no começo da semana no meu consultório, nas minhas cirurgias, na faculdade. A faculdade também foi aumentando, né? Hoje também o hospital está crescendo, estou ajudando na composição. O seu dia de 36 horas? Nossa, aí de você 24. sabe, aqui eu canso mais, né? Por causa da faculdade, você tem que fazer prova, tem que ir atrás dos meninos, e é residente no celular, hoje no WhatsApp, você não descansa, então é longo. Vamos entrar propriamente dito no nosso tema, né? Hoje o ser humano, até por característica e ambiente, quer dizer, o estresse faz parte da vida cotidiana
especificamente o nosso assunto da mulher, né, que já tem um universo muito mais amplo do que nós homens, que fazemos aquilo e somente aquilo, e a mulher já trabalha fora, tem que tomar conta da casa, enfim, e ela tem enquanto espelho, se olhar, falou, viu, eu também sou um ser humano. E o estresse, evidentemente, ela não está isolada dessa possibilidade. Eu queria saber de você se o estresse pode afetar a saúde vaginal de uma mulher. Muito, muito, porque, na verdade, essas mulheres elas foram crescendo, né, no mercado de trabalho, tendo responsabilidades que agregavam as responsabilidades que elas já tinham. Sim. Então, se a gente pegar a geração das avós que estão aqui hoje, né, dessas mulheres de hoje, elas não tinham essa demanda. Né? Hoje elas são grandes administradoras, participam de corporações, ou são professoras, ou são... Isso do chão da fábrica até a direção da fábrica, aquilo cria uma demanda na vida dela que é completamente diferente de tudo que ela já teve. Só que quando chega em casa, ela quer ter sua sexualidade, Sim. ela quer ter sua vida com o seu parceiro, Sem e dúvida. o estresse aumenta sempre um hormônio que em níveis altos acaba sendo muito prejudicial, que é o cortisol. E esse cortisol pode influenciar em alguns órgãos-alvos, principalmente na paciente 40 a mais, pode ter uma relação, por exemplo, infecções, né, vaginites. Pacientes que têm vaginites de repetição, o que são a vaginite? É aquele coceira, prurido, dor para ter relação, né? Ela acaba, doutor, não aguento mais, eu venho sempre aqui, Aí você tenta encontrar outras situações, mas você descobre que ela está extremamente ansiosa, que ela está em burnout, ou que ela está cansada, Sim. ou que ela está assim, num relacionamento que não é compensador. E tudo aquilo acaba levando ao estresse, que aumenta assim, o risco de infecções vaginais e compromete várias questões. Porque quando a gente fala de órgãos sexuais, né, a gente tem que pensar que aquilo ultrapassa os limites da estrutura fisiológica, orgânica. Aquilo pode estar relacionado diretamente às questões emocionais dessa mulher e depois do relacionamento da mulher e do homem, né? Sim. Dos dois, de ambos. Olha, esse nosso papo, ele vai ter sequência, evidentemente que sim. Eu, por exemplo, sou um consumidor contumaz de açúcar. E nós vamos saber dessa relação, se o açúcar também é o inimigo da saúde da mulher. Mas a gente fala sobre isso logo após o nosso break. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, o Dr. Francisco Gonzaga, ararense de nascimento e um grande mestre na ginecologia. Nós vamos e voltamos. Está pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato Realce retificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas: Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Pessoal, nós estamos de volta aqui pela Rede Conecta, retransmissora da Rede Brasil de televisão. Hoje estou recebendo aqui, para quem está ligando o televisor agora, o Dr. Francisco Gonzaga, que tem como sua especialidade dentro da medicina, além de grandes afazeres no Grupo Mandic, ele também é ginecologista. E eu, saindo do bloco anterior, eu fazia a menção, já que nós estamos falando sobre a mulher especificamente, a saúde da mulher, não é? Claro que o açúcar, ele é delicioso, mas tudo que é bom é ruim, né? E tudo que é em excesso, né, doutor Francisco, merece uma consideração e uma atenção especial. Até onde o açúcar, na questão feminina,
tem essa influência negativa, na sua maioria, ou positiva também, não sei, quero ouvi-lo. É que nós no açúcar, nós temos uma série de produtos, principalmente os processados, que vão ter açúcar e sal em excesso. Sei. Porque no final, não é só aquilo que você está comendo, mas durante o dia inteiro, se você fizer um balanço, você vai entender que acabou consumindo mais açúcar, e não só o açúcar. Ele é um carboidrato de absorção rápida. Então, ele cai rapidamente na corrente sanguínea, aumentando a insulina. Isso pode levar à obesidade, à resistência à insulina, diabetes, e daí uma série de processos, desde com a obesidade, desde infertilidade conjugal, até aumento do risco de câncer. Puxa vida, infertilidade? Isso eu não tinha ouvido porque ainda. quanto maior a massa gorda, né, gordurosa de uma mulher, maior a descompensação hormonal, e ela pode, com essa descompensação hormonal, ter dificuldade de ovular, o que a gente chama hoje de anovulação ou síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos é uma doença metabólica, né, que está relacionada diretamente a substâncias que, além de alergênicas, né, o açúcar é alergênico, né? Sei, de alimentação. É, de alimentação. Então, é um processo que leva a outro, né? Consumo de excesso de carboidrato, de excesso de açúcar, que diretamente pode fazer mal, mas indiretamente é muito pior com o passar dos anos, por conta desse aumento da resistência à insulina. Entendi. Vamos nos ater aqui ao tema da mulher acima de 40. Tecnicamente, o que é que você detecta como preocupação da mulher que vai chegando em torno dos 40, pouco acima dos 40? Qual é o questionamento maior dessa mulher quando te procura? Isso é o que eu mais gosto de fazer. Quando eu falei para você que eu acabei deixando a obstetrícia, é porque eu tinha que focar, ter tempo para fazer aquilo que eu gosto. Por quê? Com o passar dos anos, a expectativa de vida das mulheres foi cada vez aumentando mais, né? Assim como dos homens, né? Então, hoje, uma mulher pode passar de 1/3 até metade da sua vida na menopausa, até um pouco mais. Então, você imagina alguém que produzia hormônios, e esses hormônios tinham ação direta na qualidade do sono, na produção de outros hormônios, humor, na estabilidade emocional. Quem não dorme não acorda bem-humorada, com toda certeza, né? Na lubrificação vaginal, na qualidade da relação sexual, em manter a sua libido, uma série de processos que lá atrás, onde as mulheres viviam menos e não tinham a demanda que tem hoje em dia, e quando eu falo de demanda, é uma demanda pessoal. Por exemplo, uma mulher de 60 anos, ela está plenamente apta a ir para a academia de manhã, a manter sua massa muscular, à noite tomar um banho e ir para um restaurante para o date. E à noite transar, ter um relacionamento para poder ter uma vida saudável. Então a gente fez o quê? Hoje, né, a gente tem aí os 60 anos, são os novos 40. Entendeu? Porque a mulher de 60 hoje, ela vive o que a de 40 estava deixando de viver. Lá atrás, pensa bem, há 2 gerações, você estava falando daqui, lembra quando você estava lá no Cândida, lembra da sua avó? Ela estava em casa, no crochê, relação sexual há muito tempo não tinha mais, os parceiros continuam ativos, o homem continua ativo por mais tempo. No paralelo. E no paralelo, na grande maioria das vezes, com uma aceitação social nesse sentido, que hoje não cabe mais a essa mulher. Então, essa mulher 40 a mais, é essa mulher que vai precisar de uma assistência do ponto de vista de equilíbrio metabólico muito maior do que a gente imagina. Então, cada vez cresce mais. E o que ocorre é que ainda existe uma ignorância enorme em relação a vários fatores. Reposição hormonal. Tem muitas mulheres que têm medo porque diz que dá câncer. Até onde isso é real? Nossa, você citou algo que é muito interessante e é assim, é o que eu mais gosto de esclarecer, né? Sendo bem objetivo na resposta, depois eu explico um pouquinho melhor, mas bem objetivo, terapia hormonal nunca foi causa de câncer, nunca. Terapia hormonal não causa câncer, se feita adequadamente. Por quê? É fácil de entender. Uma mulher que tem 35 anos, ela tem uma quantidade de hormônio desse tamanho. E uma mulher que tem 70 anos, ela tem uma quantidade de hormônio desse tamanho. Quem tem mais câncer?
A mais nova ou a paciente mais velha? É a mais velha. Sim. Com menos hormônio, ela tem muito mais risco de câncer. Então fica claro que não é o câncer que causa, não é a terapia hormonal, a reposição hormonal que causa câncer. O que acontece é que há 25 anos atrás nós tivemos alguns estudos catastróficos, né, que foram feitos com substâncias sintéticas, Sim. que sempre foram muito ruins. E mesmo assim foram feitos e os pacientes foram atendidos da mesma forma. Estudos imensos, né, multicêntricos, em vários países participando, que aumentou o risco de câncer, mas não aumentou o risco de câncer para essas mulheres. Por quê? Porque o hormônio era inadequado, que era utilizado, e por uma via muito ruim, que era a via oral, né, e não se individualizava o tratamento para as pessoas. Hoje a gente pega uma mulher, a gente faz os exames e o que eu faço para ela não é absolutamente o que eu faço para outra ou o que eu faço pelo outro. A gente faz diferente, cada um de uma forma diferente. O que os estudos que vieram depois mostraram que no lugar de aumentar o risco do câncer de mama, principalmente, a gente diminui. O principal fator de risco para câncer de mama a gente acabou de falar agora. Obesidade. É a obesidade que pode aumentar o risco para essas mulheres, e não a terapia hormonal. A anticoncepção, a mulher que toma o anticoncepcional, como a gente estava em cima do tema individualidade, não é? Cada uma reage de uma maneira? Cada uma reage de uma maneira, e quanto mais tempo a gente passa e vive, mais a gente entende que as LARCs, que são os anticoncepcionais de longa duração, são os mais interessantes. Porque evitar a via oral, né, faz com que você diminua muitos riscos. Tá. Né? Então, usar as pílulas contraceptivas, elas ficaram hoje restritas a um nicho muito pequeno de mulheres. Pode ser dada por um nicho muito grande. Mas todos aqueles que tratam, principalmente essas pacientes acima de 40 anos, entendem que a pílula contraceptiva são produtos que mesmo aqueles que têm uma constituição mais voltada ao natural, não são a melhor opção. Hoje a melhor opção para essas pacientes, na grande maioria, são os implantes subcutâneos de contracepção, né? São tubetes que vão liberando o contraceptivo Isso sem não tem passar. no SUS não, né? Mais no particular. Em São Paulo, eles têm um ambulatório, eu não lembro agora qual unidade que tem a liberação para esses implantes, né? Os DIUs hormonais também são muito interessantes, porque a absorção é muito pequena e reduzem também aos efeitos colaterais, principalmente para a paciente mais velha, né? E existem outras possibilidades, como os adesivos, o anel vaginal, que também não passa pelo fígado. Então, a gente sempre prefere, na terapia hormonal, que são hormônios isomoleculares, né, que o termo bioidêntico hoje não foi muito utilizado de forma inadequada. Então, o que é isomolecular? É que ele é igualzinho àquele que a gente produzia antes, tanto para mulheres quanto para homens. Mas mesmo assim, a gente tenta usar na forma de gel ou de implante subcutâneo. A menstruação feminina, ela tem um início, tem pessoas que começam aos 12, aos 13, aos 11, aos 14. O que você sugere? Que vá procurar o ginecologista para ver até onde pode se indicar essa contracepção? É assim, as pacientes adolescentes, de uma forma geral, elas formam aquele nicho que muitas vezes a gente tem que abrir mão e acabar usando os contraceptivos, né, orais. Mas porque ela é mais jovem, porque ela tem mais dificuldade de aceitar, por exemplo, a colocação do DIU, mas cada vez mais, mesmo essas pacientes, a gente acaba convencendo e optando pelo uso ou do DIU hormonal ou dos implantes. Não só para ato sexual. Para controle menstrual. Também é indicado, não quando é? a gente pensa numa medicação para melhorar, porque o que acontece com essas meninas, quando elas começam a menstruar, elas ainda têm o eixo, né? O eixo que são os eixos da produção hormonal, do hipotálamo, da hipófise, dos ovários, imaturo. Isso faz com que elas tenham muita possibilidade de irregularidade menstrual, sangramento uterino anormal e dor, cólica. Então, a pílula, principalmente se ela é virgem, então nós vamos ter mais dificuldade de usar os implantes, é uma opção. Outra situação
seria para as pacientes que têm mais condição financeira de usar os implantes. Mas para aquelas meninas que não têm, a gente tem que abrir mão e acabar usando por um período aí, principalmente no começo da vida reprodutiva delas, as pílulas. Bom, eu estou tendo uma verdadeira aula com você e tenho a impressão que o telespectador não é diferente e o nosso tempo está chegando ao final. Você vai me cortando, porque... Não, fique em paz, isso, está perfeito. Eu tenho um amigo que falou assim, não dá para você ser um pouquinho mais objetivo, você não está dando aula para a gente não, aqui na mesa do bar. Excelente, excelente. E uma aula grátis aqui, com toda certeza, e de um excepcional profissional. Nós pegamos o tema 40 mais. O que você reputa de grande importância para a gente, pelo menos, você vai voltar outras vezes, eu peço por favor. Vamos. E a gente escolhe temas específicos. O que você colocaria para a mulher que tem mais de 40, que vai te procurar lá, que tem algumas preocupações mais comuns entre elas, o que você colocaria aqui? Eu vou falar um pouco, você pode falar para ela lá? Por favor. Então eu vou falar para ela. O que acontece é que essa mulher está sendo deixada de lado, sempre foi deixada de lado. Essa mulher, ela começa com uma queda de níveis hormonais, principalmente da testosterona e da progesterona, que leva elas a viver com quadro de irritabilidade, com quadro de irregularidade menstrual, de dor menstrual, de dor pélvica, não dorme bem à noite e ela começa a ter um conflito pessoal e isso invariavelmente traz para essas pacientes dos 45 até a entrada da menopausa, que a gente chama de transição menopausal, traz para elas uma vida que não vale a pena. Elas chegam muitas vezes depressivas. Sei. E cada vez que eu pego uma mulher dessa, onde outros médicos falaram para ela, olha, você não está na menopausa, você aguenta que é assim mesmo. Né? Eu falo assim, será que ele pensa na mamãe dele aguentando, na esposa dele ou mesmo na filha? Não pode. É nesse momento que a gente tem que entender quais os hormônios ou nutrientes, muitas vezes, que estão faltando. Então, a gente equilibra. Por exemplo, no começo, nesse período, antes mesmo de entrar na menopausa, ela tem uma queda dos níveis de testosterona. E a testosterona, ela é ultrajada na mulher. Por quê? Muitos acreditam... É um hormônio tido como hormônio masculino. É o hormônio que é predominante no homem. Sim. Mas ela produziu testosterona durante toda a fase reprodutiva dela. O que dá libido é a testosterona. Entendeu? Então ela chega nesse momento desanimadíssima. Ela chega para mim falando assim, olha, de tudo eu vou falar para você, eu não posso ouvir a palavra sexo. E você já pensou como isso corrói um relacionamento? Com toda certeza. Entendeu? Então a gente começa pela testosterona sempre em doses adequadas. O que acontece que as pessoas não entendem que muitos aí acabam usando a testosterona como forma de anabolizante. Não é isso que a gente pensa. Entendi. Nós estamos tratando aquela mulher, dando para ela o que ela perdeu. Simplesmente, aí ela volta, ela fica animada, ela fica... Até que daqui a pouco ela vai chegar na menopausa e teremos que fazer outra coisa. Uma coisa que é interessante, talvez até nos outros momentos, é a gente saber que vitaminas, como a vitamina D, né, a vitamina B e o ferro, cai muito nessa época também. Sei. Então, tudo isso faz com que a gente traga essa mulher para o lugar que ela merece, que é o lugar onde ela vai estar iniciando um processo da vida dela que ainda deve durar muito. Né? E hoje, com a facilidade, né, dessas farmácias de manipulação, você procura aí uma farmácia credenciada e no mercado também está disponibilizado uma série de produtos, né? A gente pode individualizar, a manipulação ajuda na individualização das doses. Sim. Nós temos hoje, que agora depois de uma controvérsia enorme no ano passado, foi autorizado pela Anvisa, depois de até audiências no Senado em relação àquilo, foi autorizado e demonstrado que os hormônios dados por profissionais corretos, de forma adequada, em forma de implante, eu não gosto do nome, mas vou falar porque as pessoas às vezes só entendem dessa forma. A Hebe Camargo que criou essa do chip, né? Que não é chip da beleza, né? Não é nada disso, são implantes... Chip da saúde. Da saúde. São implantes que dão para essa paciente exatamente a mesma reposição que a gente pode usar no gel. E a gente consegue equilibrar essas mulheres. Bom, como diria lá em Piracicaba, promessa é dúvida, não, promessa é dívida. Doutor Francisco Gonzaga,
Prometa para mim que você vai voltar e a gente vai falar de temas específicos que eu tenho certeza que quem está em casa, a mulher que está nos vendo, a adolescência, a adolescente, a mãe, a tia, a filha, vão adorar. Obrigado por você ter vindo. Eu também vou viu? adorar, eu que agradeço e estou à disposição quando precisar. Maravilha. Pessoal, daqui a pouco nós estamos de volta. O programa tem sequência aí, viu? A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Ô pessoal, nós estamos de volta e hoje eu estou recebendo aquela convidada mais que especial aqui do programa, é a arquiteta Renisa Raso. A gente vem ao longo dos tempos aí desenvolvendo alguns temas que com certeza no dia a dia é a sua curiosidade. E ela está aqui hoje mais uma vez para satisfazer essa curiosidade. Obrigado por você ter vindo, viu, Renisa? Eu que agradeço, é sempre uma delícia estar aqui com vocês. Bom, o nosso tema de hoje ele é relacionado a bordas de piscina e decoração de muros. Falando em área externa, né, Renisa? Áreas de lazer, área externa, muitas pessoas têm dúvidas sobre os materiais mais indicados para o quintal, né? Por exemplo, bordas de piscina, pisos, dentro d'água, que é interessante também, e até sobre decoração de muros. Verdadeiramente, o que a profissional Renisa recomenda? Sempre é muito importante a gente estar atento a isso, né? Ao uso dos revestimentos, porque cada um tem uma função. Então, nós temos os revestimentos polidos, os acetinados, os EXTs, que são os antiderrapantes, né? Ideais para áreas molhadas. E quais revestimentos usamos na piscina, né? Então, porque antigamente eram pastilhas, hoje em dia a gente está usando muito mais os grandes formatos. Então, assim, a gente tem um leque, uma gama de opções, então a gente tem que ficar realmente atento ao uso por segurança também. Além da segurança, creio eu, e quero te ouvir, tem que haver também um equilíbrio na imagem, né?
Uma harmonia. Numa harmonia, o que combina com o quê? Porque às vezes você põe um piso maravilhoso, um tom excepcional, e a piscina, lá o piso interno, uma coisa gritante, que destoa, né? Exato. E o ambiente é tudo para o ser humano, né? Exatamente. Eu, particularmente, adoro ambientes mais neutros, que eu acho que fica uma coisa mais sutil, mais elegante, e dá completamente para a gente brincar com essa composição, dos marmorizados com os amadeirados, com os tons das piscinas, que hoje o verde está super em alta também, assim como o azul turquesa, então é muito, muito interessante. Olha, tinha um comercial antigamente que dizia de mulher para mulher, né? Marisa. Agora, de mulher para homem e mulher, Renisa. Vamos curtir um pouquinho da Renisa aí, que ela está dando umas explicações mais completas e mostrando os materiais utilizados. Vamos a ela. Fala, Renisa! Quantos itens compõem uma área externa que devemos ficar atentos, não é mesmo? Os acetinados são sempre muito bem-vindos, mas para as áreas externas descobertas ou molhadas, a gente sempre aconselha estarmos usando os EXTs, porque eles têm umas granilhas que são antiderrapantes. Aqui nós optamos por esse porcelanato EXT com essa estamparia do travertino, em composição com esse deck e com as réguas amadeiradas, que eu sou apaixonada. E falando sobre piscinas, antigamente usávamos muito as pastilhas. Hoje em dia, estamos apaixonados pelos porcelanatos de grandes formatos, assim como esse Marbella, que colocamos nessa piscina, nesse tom esverdeado, no tamanho de 83 por 1,8. Quanto maior o formato, menos rejuntes nós temos e dá maior sensação de amplitude na piscina. Para darmos acabamento nessa piscina, eu adoro trabalhar com essas bordas. São cimentícias com esse acabamento boleado e ela dá um acabamento perfeito. O mais interessante delas é que elas são atérmicas e antiderrapantes. E falando sobre vazão, escoamento de água, antigamente usava-se bastante essa grelha. Aqui nós optamos usar esse seca-piso. Olha que bacana, é uma peça super fácil de ser trabalhada e ele tem um encaixe perfeito para aplicarmos o mesmo porcelanato que a gente está vendo em toda a área externa. E para compor toda essa área externa linda, eu adoro trabalhar com detalhes em muro. Aqui optamos por esse cimentício em relevo, mas numa textura rústica, mas ao mesmo tempo bem delicada, bem elegante. Compondo todo esse pórtico que nós desenvolvemos para descer um telão. Outra opção, além desses acabamentos para os muros, além da pintura normal, eu também adoro trabalhar com essas texturas. Elas protegem muito mais os muros, além de serem de baixa manutenção. Olha, Renisa, eu vou falar uma coisa para você e para você, telespectador, 2 detalhes que eu não tinha atentado. Primeiro, o muro, que ele tem que ter uma harmonia, eu quero te ouvir para concluir. E o ralo, gente, eu nunca tinha pensado nesse detalhe. Não, é uma solução incrível, super bacana e discreta, né? Para a gente não ter uma grelha exposta. Então, eu acho que foi uma novidade que veio para o mercado. Muito legal. Sensacional. Bacana. E o muro também, né? Acho que tem que ter, o ambiente como um todo, tem que haver uma harmonização, principalmente na parte externa, onde você fica uma boa parcela da tua vida, excepcionalmente ao longo da semana, mas principalmente no final de semana. Exatamente. E o muro vem para agregar o projeto de todo o contexto da área gourmet, harmonização, né? Da área de lazer também. Você está na área gourmet, você está vendo a piscina e aquele fundo de muro. Então eu gosto de compor com materiais também, com revestimentos, com jardins que são incríveis, iluminação. Então a gente traz ele para toda a harmonização desses ambientes. Bacana. Mais uma vez queria te agradecer. Onde é que está o teu escritório aqui em Araras? Está na Rua Coronel
Coronel André Wilson Júnior, número 26, em frente à Caixa Econômica Federal. Para quem gosta de caminhar, para quem gosta de ficar mais em casa no comodismo, nas redes sociais. Renisa Raso Arquitetura. Maravilha. Olha, semana que vem a Renisa está de volta conosco aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre muito bom, uma delícia estar com vocês.